chapitre, ok? Donc, nous avons le livre de psaumes. Le verset, on peut dire verset ou on peut dire vers. Mas, gente, ver pode ser tanta coisa em francês, né? Ver pode ser verso, ver pode ser em direção a ou nas redondezas ou nos arredores. Ver pode ser aquele bichinho de terra, como é que fala? Pode ser Minhoca. minhoca, isso. Verme. Ou pode ser bichinho também, bicho de pé, todo esse tipo de bichinho que faz assim, pode ser ver. E eu posso ter. E ver também é verde, a cor. Um copo também, não pode? Ver A pronúncia é a mesma, né? pode ser copo e vidro também, dependendo do contexto. Então, gente, ver pode ser muita coisa. Então, eu vou usar versi, d'accord? Um Donc, macetezinho, acho que é como em português, né? Verso e versículo, né? é isso, Verset. exatamente, c'est ça. Verso, verset, tá mais para o versículo. D'accord? Versículo. Verset, ça s'écrit comme ça. Tá escrito aqui para vocês, ó, verset. Ok? E aí a gente viu que le T, il est muet, é mudo. On y va. Je vais partager la présentation sur le psaume 78, qui c'est un psaume historique. Ce psaume est un texte biblique sur l'amour constant de Dieu pour son peuple tout au long de l'histoire. Então, é um texto que fala sobre o amor de Deus por seu povo, né? Eu já trouxe de cara aqui o verso para a gente guardar, né? Le verset par cœur. Então já facilita logo o caminho, ó. Tá aí de cara, só que aqui para mim ele tá na frente, eu tirar aqui. C'est nous ne les cacherons point à leur enfant. Cacher é um verbo que quer dizer esconder, né? Então nós não vamos esconder das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Nós vamos dizer às gerações futuras os louvores ao Eterno, né? Louvor a Deus. Esse é a puissance, puissance é o poder, né? E les prodiges qu'il a opéré. E os prodígios, os milagres que ele fez, que ele tem feito. C'est l'action de Dieu dans le psaume 90, 80, 78. Tô me enrolando com o número também. A ação de Deus aqui nesse Fala, salmo tem dois fala aspectos certão, importantes. fala certão. É, todo mundo, né? Então, esse ponto que eu acabei de falar, né, que c'est l'importance de la transmission, a importância dessa transmissão, transmissão no sentido de transmitir uma mensagem de geração em geração, né? O verso 4 ele reforça essa importância na história do povo de Israel, de sempre estar passando para gerações futuras, e alguns outros vocabulários importantes aqui. Eu tenho uns verbos aqui que estão no subjuntivo, né, que é uma forma que mais para frente a gente vai aprender e tal, mas que a gente já vai tendo uma ideia dessa diferença aqui das formas verbais. Então, para que eles pudessem conhecer e experimentar, soin é o cuidado, né? Le soin, o cuidado, ele é a puissance de Dieu. Aí você vê como é a riqueza das línguas, né? Soin em francês quer dizer uma coisa, e em português esse soin também quer dizer uma coisa, né? Aquele macaquinho. O pessoal do Nordeste chama o sagui. Não sei se vocês já viram, ó, talvez quem já foi para Bahia, para o Nordeste, alguma coisa, soin é um macaco. Mas soin é o cuidado de Deus, né? La puissance de Dieu, o poder de Deus, né? Então, vendo aí, L'accomplissement. Romélia, o Oi. puissance, a gente viu que e, à la fin, a vogal o e aí no final, Oui, transforma a palavra em feminina, né? Faz com que ela seja feminina. oui. La puissance, que a gente falou agora, o Na, e no final. Isso, bem não tá observado. naquelas que eu falei para vocês. Tem um lá, mas não tem um an. Uhum. Opa, esse one é sempre masculin. E geração? Aqui não tem artigo. Então, geração é o quê? Eu falei que sion é sempre o quê? Feminino ou masculin? Feminina. Feminina. Geração. Esse sion é toujours feminino. Sion, l'action. Opa, não tem le e nem lá aqui. Como é que eu vou saber? Sion é ion.
Então, é masculino. Transmission, estão vendo? Ion, feminino. Eu falei masculino de action, feminino. Voilà. E aí vocês vão... Très Ó, o bien. A aqui, la foi. Transmettre la foi. Transmitir a La fé. Eu não foi. falei que o som o A é feminino? Então, ó, la foi. Uhum. Pardon, Romero. Très intéressant. Esse La Puissance fica meio assim, se for traduzir a potência, então, né, para for tentar manter o gênero, mas La Puissance é mais o poder, né, La Puissance de Dieu, o poder de Deus. L'accomplissement divin fica também os feitos divinos, né? O Salmo 78, então, ele é um relato, né? Un récit puissant, agora é o adjetivo, né? Puissant, um relato poderoso, potente, que nos relembra, né? Rappelle as maravilhas, os milagres realizados, feitos por Deus em favor do povo de Israel. L'amour inconditionnel de Dieu, então a gente percebe isso também nesse salmo. Ele é um salmo bem longo, são mais de 70 versos, e tem relatos desse cuidado de Deus, a delivrance de Deus, os livramentos de Deus, né? Então ele faz relatos a travessia do Mar Vermelho, faz relatos a travessia do povo no deserto, e le veille constante de Dieu. Esse veille é aquele sentido de velar, de cuidar, de vigiar, né? Deus constantemente vigiando, cuidando. Então, por isso que ele tem essa referência como um salmo histórico, que faz a gente olhar para a história, no cuidado de Deus em toda essa história passada, né? Esse aspecto também do amor incondicional ele é muito importante, né? Porque, primeiro ponto, né, esses relatos de livramento, né, a gente percebe l'amour inconditionnel de Dieu à travers les récits de délivrance, protection e le pouvoir. Saiu errado aqui esse pouvoir, é pouvoir, né? O R que é lá no final da palavra, né? Pouvoir. Esses relatos, então, desse livramento, da proteção e do poder de Deus, contidos no Salmo 78. Tem outro aspecto aqui, Anne, meio gramatical, isso é muito francês, né? Que esse Hum. paralelismo, né? E às vezes eu já vi algumas coisas disso no português também, que ele tem que repetir tudo, né? Récit de délivrance, de protection e de pouvoir. Você não pode falar igual às vezes a gente coloca em português, de livramento, proteção e poder. Em E português essa como, forma é porque, possível, mas em exa- francês tem que vir tudo no paralelismo ali, né? exactement. Mais pourquoi? É tous les noms, aí fica uma regrinha para a gente aprender. Guardem isso. Isso tem a ver com o que o Romero está dizendo. Tous les noms sont accompagnés de leur article. É por isso que no começo eu estou passando artigo para vocês aqui. Ah, que coisa está passando essa coisa gramatical? O que, que tem a ver? Porque é regra, é o que o Romeu está identificando. Ó. Tous les noms sont accompagnés de leur article. Todo nome, todo substantivo tem um artigo. Tirando o nome de gente, o resto tudo tem artigo. Opa, mas aqui não é um artigo. Você não me mostrou nem le, nem lá, nem lê, nem un, nem une, nem de. Mas, justamente por não ter artigo, a gente tem algo para substituir. Aqui colocou uma preposição, porque depois da palavra reci tem uma preposição, então eu tenho que seguir em tudo. Por exemplo, isso vale também para o sujeito. No francês não tem sujeito oculto. Eu tenho que especificar. D'accord, Adriele, au revoir, c'était un plaisir. A gente tem que identificar também o sujeito. Por exemplo, se eu falo eu como, eu tenho que falar eu como, eu me visto, eu almoço, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê. D'accord? Tirando as licenças poéticas da vida. E aqui a mesma coisa, porque senão eu teria que falar de la protection, du récit, tananã, tananã. Então, para eu não ter que usar esse artigo, uma frase tão grande, é admitido só a preposição, mas tem que ficar repetindo. Então, no francês não tem nada dessa de ocultar artigo, ocultar sujeito, ocultar, não usar. Não temos essa opção. Por isso que a gente já está passando para vocês no começo. Não tem a opção de não usar. D'accord? Já memoriza a regrinha e vai para cima. E terminando aqui, então, esse cuidado constante de Deus, essa vigilância constante de Deus, essa frase que também é interessante, tem alguns vocabulários bons para a gente ficar atentos. Malgré les faiblesses et les infidélités d'Israël. Então, malgré é parecido com o português, o malgrado, né? Apesar de, mesmo É sendo erudito assim, hoje, hein?
Hoje tá cheio de Isso hoje. referências. Hoje foi o Depois do adágio, o adágio, malgrado. malgrado. Só falta sair o não obstante, né? Que também É, tem em francês, né? Non obstant, non obstant. Então é isso. Então a gente vê essas referências aí, vê onde que o português vai buscar, né? Não duvido nada que essas coisas tenham sido trazidas. O galicismo, como se fala, né? Os galicismos são as referências à língua francesa, assim como tem o anglicismo, que é as coisas que às vezes a gente traz do inglês, que hoje é muito mais presente, né? Anglicismo a gente vê demais, né? Toda hora tem alguma expressão em inglês a gente ouvindo aí, mas do francês também a gente vê que várias coisas foram trazidas, né? Então esse malgré é interessante. O faiblesse, né? Faiblesse são as falhas, os erros, né? E as infidelidades, infidelidade é mais próximo nosso, né? Dieu continue de veiller sur eux. Então Deus continua a cuidar deles, a velar sobre eles, demonstrando ainsi sa fidélité e sa misericórdia, demonstrando a fidelidade e a misericórdia. Então a gente vai vendo umas palavras mais próximas, outras que são um pouco diferentes, mas a gente já vai aprendendo, e outras que parecem diferentes, mas que não é tanto, né? Tipo esse malgré aí, a gente vê que tem alguma referência no português. Então, espoir pour le futur, uma referência histórica que mostra no passado, nos traz esperança para o futuro, né? Nos faz olhar para o futuro. Regar vers l'avenir, aí já ficou um pouquinho mais diferente, mas também quer dizer isso, né? Regar, olhar, mirar para frente, para o futuro, por avenir. Aí Interessante, Romero, essa outro, palavra. Avenir. sim, Venir, avenir. venir. É Vir, verdade, né? avenir, né? Avenir. Avenir, o que há de É, vir, adivinha, é né? verdade. Né? É. E tem muito a ver com a das que a gente fala das mensagens do advento, né? Aquilo que há de Uhum, vir. Então, é, avenir é advento, sim, muito d'accord? bom. Avenir. Uma outra meio erudita também é o Porvir, né? Já ouviu essa? Tem muitas músicas antigas. O Porvir. Porvir também é o futuro, Tá né? O que ainda vendo? vai vir. Então, essa aqui é a ideia, ó. Aqui já dá para ter uma ideia do que está escrito, né? Contempla... Isso aqui é outro tempo que a gente ainda vai aprender, né? Que é o lance do gerúndio. Mas esse daqui é a ideia do gerúndio francês. Ao contemplar, né, contemplando as ações de Deus no passado em favor do seu povo, nós somos encorajados a ter confiança no seu cuidado. Ó, o sonho aí de novo, o macaquinho, continuando a manter a confiança nele no futuro. Então, é aquela ideia de texto que quem é adventista conhece, né? O texto de Ellen White, né? A gente não tem nada a temer o futuro, a menos que a gente se esqueça da forma como Deus nos cuidou no passado. A ideia aqui é exatamente essa. E para terminar isso daí, l'inspiration do Psalmo 78, essa inspiração do Salmo 78, é a gente compartilhar zelosamente, né, cuidadosamente, as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, né, les merveilles de Dieu, para cada geração, a chaque génération. Mostrar esse poder de Deus que nos demonstra o amor e a fidelidade de Deus na nossa vida. E o segundo ponto é esse da gente, ao olhar para o passado, a forma que Deus nos cuidou, a gente tem essa confiança para o futuro. Então, confiança et espérance, esses relatos nos inspiram a vivre avec espérance et confiança, que é bonito, né? A viver com esperança e confiança en son avenir, no futuro que Deus tem para nós, né? Nous voulons non pas le cacher, non pas le cacher à nos enfants. Olha a liaison que eu comentei. Nos enfants. É o nariz entupido. Enfant. Eu falei que é o som do nariz entupido esse aqui. Tanto aqui quanto aqui. É o mesmo som. Enfant. T e o S não pronuncia. Donc, nous voulons non pas le cacher à nos enfants, mais répéter, tudo e. Répéter à la génération qui suit, biquinho, qui suit, les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur. Mais répéter à la génération qui suit sa puissance et les merveilles, les merveilles qu'il a faites, junta tudo,
Qui l'a faite? Plus vite. Agora eu vou de uma vez só. Nous voulons non pas le cacher à nos enfants, mais répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a. Ok? Tu traduis, Romel, ce verset? Nós não queremos esconder os nossos filhos, mas repetir, contar, recontar a geração que vem, os motivos pelos quais louvar ao Senhor, o poder e as maravilhas que ele tem feito, que ele fez, os milagres, né? Eu já vi versão também que no lugar desse mervelho usa milagres, os milagres que ele fez. Mon peuple, écoute bien mes instructions. Tends une oreille attentive à ce que je dis. Vamos lá, agora eu vou para os verbos, tá? E aí a gente termina. Só vou dar uma étincelée, só uma pontinha aqui, depois a gente continua na próxima aula, d'accord? Je veux m'exprimer par une parabole et dégager les leçons du passé. Quando eu chegar no que eu quero, a gente para. Ce passé nous est familier. Tant nous l'avons entendu raconter, tant nos parents nous en ont fait le récit. Aí tem o verset par cœur, que eu não vou repetir ele aqui. Il a établi une règle par son peuple, il a institué une loi en Israël, elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Tá todo no passé aqui, Romero? Vamos ver se eu acho uma prisão aqui. Tout le truc est au passé? Ele é quase todo no passé, parce que c'est le psaume historique. Mais je Attends. pense qu'il y a quelque chose en futur, je ne sais pas. Ou au présent, je- nous n'en avons pas, n'est-ce pas? Tous les verbes sont à... Non, les verbes que je veux travailler, ils sont à l'infinitif. Rebuscado, tá bem? On y va. Vou pegar um aqui. Gente, un premier, en français, nous avons 3 types de conjugaison, ok? 3 tipos de conjugação de verbos no francês. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Primeira é a mais fácil e a maioria. Graças a Deus. Ok? E aqui nós temos vários. Esse verbo, esse primeiro tipo de conjugação, para a gente começar a falar, conversar entre nós, a gente precisa de verbo, né? Senão não funciona. Então, essa primeira conjugação aqui, deixa eu só mudar a cor. A primeira conjugação são de verbos que no infinitivo, ou seja, na forma não conjugada, sem o eu, tu, ele, nós só o nome do verbo, tem que terminar com essas 2 letrinhas aqui, er, que juntas se pronunciam e. Ok? Então, todos os verbos que se terminam assim no infinitivo, eles se conjugam igual. Ou seja, eu guardo o radical, que é a parte que nunca muda do verbo, sabe? E adiciono a terminação. A terminaçãozinha aqui é regra para todos os verbos. O que eu faço com ele? Eu tiro o E e o R do final. Ok? E aí eu adiciono o que eu marquei em vermelho. Estão vendo? O final é igual para todos. Tiro o E e o R e adiciono tudo que está em vermelho. Combinado? E aí vocês vão treinar a pronúncia aí. Oublie. Aí fica oublion, oublié. No observe é a mesma coisa. Observe. Observe. E assim sucessivamente. Então, o sonho... Vamos lá com o curiosité agora. O sonho aí que o Romulo tá falando, qual foi do sonho? Do sonho aí? O sonho de Deus pela gente é le soin de Dieu, d'accord? Le soin. E aí tem uma expressão que a gente usa para se despedir, eu estou falando isso agora porque a gente vai se despedir, quando a gente fala, se cuida, né? Em português a gente fala, se cuida e tal. Em francês a gente fala, prends soin de toi. Prends soin. Take care. Take care, exatamente, c'est ça. Ó, aí eu estou mandando aqui no chat, depois eu ponho lá no material. Prends soin de toi. Quando fala só para uma pessoa, né? Prends soin de toi, ou sinon, prenez soin de vous, eu falando no plural.
E aí a palavra soin, cuidado, le soin, prends soin de toi. É assim que a gente se despede, prends soin de toi. D'accord?